Life FM, estamos de volta agora 9h35 e a nossa primeira convidada de hoje é a doutora Lidiana Dosso, que já está aqui com a gente. Eu queria dar bom dia, doutora Lidiana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Life FM e que todos tenham um bom dia. Doutora, a doutora veio falar um pouquinho sobre a doença do refluxo, né? E ela vai explicar um pouquinho mais o que causa, quais são os sintomas e quais são os tratamentos para essa doença que ela comentou aqui com a gente, que é uma doença muito comum. Então, se você também já tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp pra gente no 99705-1079, tá bom? Doutora, explica um pouquinho pra gente o que é a doença do refluxo. Bom, primeiro, o refluxo, na verdade, existe o refluxo fisiológico, que todas as pessoas têm, principalmente as crianças, porque nascem com o esfíncter esofágico não competente. Ele vai começar a se formar e ter a sua pressão normal a partir dos 6 meses e normalmente até os 2, 3 anos ele costuma já ter uma pressão normal. Então, por isso que toda criança regurgita muito fácil, né? Vomita muito fácil, todo mundo tem que pôr para rotar, tá? Por conta desse esfíncter incompetente. E isso é um refluxo fisiológico. A partir dessa data, quando isso se torna exacerbado, a gente diz que ele vira um refluxo patológico, vira uma doença, né? E no adulto, é muito comum de se observar a doença do refluxo gastroesofágico, que é quando a gente tem a regurgitação ou o retorno de uma secreção ácida ou não ácida, tá, do estômago para o esôfago. Ele pode ser um refluxo baixo, ou seja, chegar até 5, 6 centímetros do esfíncter inferior do esôfago com o estômago, ou um refluxo alto, que é o mais comum, que pode chegar até a laringe, tá? Ele chega ali, pode causar um edema nessa laringe e uma irritação dela também. Alguns dos sintomas mais comuns são azia, queimação, muitas pessoas têm muita eructação, são arrotos, tem regurgitação, que é aquela sensação que volta uma água amarga na boca. Isso são sintomas mais comuns. Certo, doutora. E o que causa o refluxo? No adulto, na criança, essa própria incompetência que é fisiológico dele, que está se formando. Algumas crianças se formam mais cedo, outras mais tarde. Já no adulto, a gente tem o resquício dessa infância, que pode não ter fechado, né? Essa incompetência desse esfíncter inferior, que funciona como uma válvula. É a transição entre o esôfago e o estômago. Cada vez que você engole, ela vai abrir e depois ela vai se fechar. E ela tem que se manter fechada para que não retorne secreção do estômago para o esôfago, tá? Essa incompetência, ou seja, ele perde a capacidade de pressão dele, a pressão fica diminuída e causa esse retorno. Isso pode levar normalmente a uma hérnia de hiato, ou seja, uma parte do fundo gástrico, que é uma porção do estômago, migra para o tórax e aí a gente tem uma exacerbação do refluxo. Certo, doutora. E é um problema muito comum? É um problema bem comum mesmo. Acontece aí na população mundial, numa incidência até que elevada, diante das doenças. E às vezes muita gente tem refluxo e não consegue diagnosticar. Porque além desses sintomas clássicos que eu te disse, que são azia, queimação, sensação de que está voltando, água amarga na boca, tudo isso são sintomas clássicos. Porém, existem muitos sintomas que são atípicos de refluxo, né? Um dos sintomas atípicos de refluxo bem comum é o pigarro, o famoso na garganta, que muita gente tem e não consegue associar que seja um refluxo. Porque, na maioria das vezes, o paciente não sente dor e não sente incômodo. Ele está tendo um refluxo durante o período noturno. A gente está em posição ortostática, normalmente durante o período diurno. Temos a lei da gravidade e essa lei da gravidade impede que a gente tenha mais refluxo. A hora que eu deito, eu não tenho mais gravidade. O paciente já não tem um esfíncter competente e ele vai ter o refluxo. Só que durante a noite, se esse refluxo, normalmente ele não é tão ácido. O pH de estômago é um pH em torno de 2 a 2,5. E quando você está durante o período noturno, você tem um pouco mais de secreção biliar, que é uma secreção mais alcalina. E acaba alcalinizando esse pH. E o refluxo é um refluxo que a gente chama de não ácido, não causa dor. Ele tem esse refluxo durante toda a noite, aí ele acorda.
e fica durante o dia todo porque ele causou um edema na laringe e essa laringe está tentando se recuperar do refluxo que teve à noite. Muita gente não consegue associar isso. Isso também acontece com pacientes que têm tosse seca, tá? Que tem uma sensação de globus esofágico. É uma bola que sobe e desce no esôfago. Também é um pouco mais incomum o globus, mas também acontece. Doutora, e tem alguns outros fatores que contribuem para ter refluxo, tipo má alimentação, obesidade, não sei, talvez? Tem sim. Bom, primeira condição, uma gestante vai ter refluxo sempre, né? Porque ela aumenta a pressão abdominal por conta do útero e aí ela vai pressionar o estômago e vai ter refluxo, na verdade, durante o período gestacional. O paciente que é muito estressado, ansioso, também aumenta o refluxo, porque ele aumenta, na verdade, a produção. Ele estimula a gastrina, que é o hormônio do estômago, e vai acabar produzindo um pouco mais de secreção. A obesidade também piora, porque ela também aumenta a pressão abdominal. Quando você tem gordura abdominal, você pressiona um pouco mais as vísceras e o estômago não tem a capacidade de se distender o suficiente, né? Porque o estômago ele é músculo e ele se acostuma com o que você dá para ele. Se você come muito, ele vai se acostumar com muito. Se você come pouco, ele vai se acostumar com pouco. As pessoas que normalmente comem pouco, todo mundo relata, a maioria relata que quando ela chega, doutora, hoje eu comi um pouquinho a mais e passei mal. E realmente vai passar mal, porque o estômago não está acostumado com aquilo que ela comeu, né? Ele está acostumado a comer pouco, normalmente uma alimentação mais leve, não com muita gordura, com muita fritura, e aí ele vai acabar passando mal. A má alimentação também interfere. Existem alguns alimentos que pioram o refluxo, tá? O café, que é um miorrelaxante, na verdade, tá? Ele também piora, porque ele relaxa ainda mais o esfíncter que já está incompetente, tá? Isso também acontece com o chá mate, porque também tem uma quantidade elevada de cafeína, tá? Então, quando a gente pede, não toma café, toma chá, a pessoa troca pro chá mate, não tá adiantando de nada. Ele tem que trocar por um chá claro, um chá de camomila, erva cedreira, mas chás claros, que não tenham cafeína. Isso também acontece, esse relaxamento do esfíncter acontece quando você come chocolate. Porque o chocolate é precursor de serotonina, tá? O hormônio do prazer. Então, ele vai relaxar não só a musculatura do esôfago, como toda a musculatura. Por isso que na TPM é uma delícia comer uma barra de chocolate. Parece que relaxa, que a gente fica ótima, né? Verdade. Existem alguns outros alimentos que também prejudicam. Por exemplo, uma alimentação durante o período noturno, muito copiosa, ou seja, muito farta, com muito alho e muita cebola, também prejudica. Porque o alho e a cebola, eles demoram um tempo mais prolongado para fazer a digestão. Quando ele fica mais prolongada a digestão, ele tem por um período maior, uma quantidade de secreção ácida maior no estômago e maior probabilidade de ter refluxo. Eu ia te perguntar isso mesmo, assim, se tem alguma coisa para evitar quem tem esse problema noturno, se antes de dormir tem que evitar alimentos pesados ou comer muito próximo da hora de dormir. A gente sempre pede para todos os pacientes, não só no período noturno, que algumas recomendações básicas, né? Que não tome líquidos durante a refeição, porque você distende mais o estômago e torna a secreção mais fluida e mais difícil de ser feita a digestão, né? Então, a gente pede para uma alimentação sem líquido e que esse líquido seja tomado entre 20 a 30 minutos após essa refeição, tá? A gente pede para que o paciente não deite, tá? Ele tem que ficar ou de pé ou sentado. Não dá nem para dar aquele cochilinho no sofá que você reclina mais que 90 graus. Tá? Ele tem que ficar realmente sentado de pé para que a posição ortostática e a lei da gravidade te favoreçam. A gente pede sempre que espere 1 hora, tá? Que é o mais comum. Existem pacientes que, além do refluxo, têm associado uma dispepsia, ou seja, esse estômago já perdeu a capacidade de produzir as enzimas digestivas necessárias e tem uma digestão mais lentificada, tá? Outro sintoma que a gente pede é para que as refeições sejam de pequeno tamanho,
que você faça mais refeições durante o dia e de menor quantidade. Então, a gente eu não indico que façam refeições copiosas. E no período noturno, eu peço que evitem frituras, tá? Alimentos crus, porque eles também demoram um pouco mais a digestão. Então, vou comer uma salada, mas então faz um legumes cozido, uma coisa mais cozida, tá? E também peço para que diminua o alho e a cebola da refeição noturna. Certo, doutora. E quando que a pessoa deve procurar um médico para diagnosticar que ela tem refluxo, assim? Porque às vezes a gente, é só uma queimação, é só um mal-estar, e às vezes não é patológico e a pessoa precisa se cuidar. Quando que a pessoa deve procurar o médico? Bom, qualquer sintoma que seja comum, vamos pôr assim, o paciente, eu tenho azia todos os dias. Isso aí já não é mais uma coisa normal, não é um refluxo fisiológico. Natália, hoje eu comi uma feijoada, doutora, e, poxa, deu uma azia danada. Ótimo, mas eu comi uma refeição farta, com muita gordura, que a feijoada, por mais light que você faça ela, ela ainda tem gordura e vai exigir que o seu estômago e o resto de todo o seu organismo, do aparelho digestivo, faça uma digestão. Exige um pouco mais para que faça a digestão. Aí eu tenho uma azia, é normal. Mas a partir desse momento que, doutora, olha, eu tive azia 1, 2, 3 dias, bom, já não é mais, já está indicado você procurar um médico. Doutora, eu tenho pigarro todo dia de manhã eu acordo, também está indicado procurar um médico, tá? Eu tenho só uma tossinha, doutora, de vez em quando, mas é só porque quando muda o tempo, não amanhece mais frio. Às vezes não é, às vezes está indicado que você procure, que faça uma investigação. Às vezes a investigação pode ser feita com uma parte clínica, pode ser feito um teste, a gente chama de teste terapêutico, que a gente entra com medicação para refluxo e o paciente nos dá um feedback daí 60, 90 dias se isso melhorou ou não melhorou. A grande maioria dos pacientes opta por uma investigação já mais profunda. A gente faz uma endoscopia que dá sinais de refluxo, ela não dá diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Ela nos mostra sinais. Então, eu posso ter um alargamento do hiato, né, que na verdade é esse esfíncter que está incompetente. Eu posso ter hérnia de hiato. Eu posso ter um estômago com uma secreção mais biliosa, que me indica que o estômago também não está funcionando direito. Isso são sinais que possa estar tendo uma doença do refluxo. Certo, doutora. Então, eu queria que você desse as considerações, assim, para as pessoas que sofrem desse mal, porque é uma coisa que incomoda bastante, né? Eu acredito. Eu acho, assim, que o mais importante que eu indicaria, primeiro, é o controle do estresse. Porque a gente vive numa vida estressante em qualquer situação. No seu trabalho, na sua família, em todos os lugares você vai ter o estresse. Então, o primeiro de tudo é conseguir se controlar, né? Quando você consegue se controlar, você acaba produzindo, não estimulando tanto, né, o seu organismo a produzir hormônios que vão te levar a ter uma piora dos seus sintomas. O segundo é que tenha uma boa alimentação, que não tenham excessos nem de bebida alcoólica. No caso do refluxo, que sejam também controlados o café, o chocolate, os refrigerantes, principalmente a Coca-Cola, porque o corante da Coca-Cola prejudica ainda mais, além do pH ser extremamente ácido e de toda a gaseificação que ela tem. E cigarro, doutora? Também prejudica, tá? O cigarro, na verdade, para o refluxo gastroesofágico, ele ajuda a piorar por conta da condição pulmonar do paciente, tá? Não especificamente agindo tanto na musculatura. Esses alimentos que eu te disse, eles agem bem na musculatura mesmo e relaxam essa musculatura. De alimentos que eu peço para evitar normalmente no meu consultório, que o paciente evite muitos frutos cítricos, porque acaba alterando um pouco o pH. O molho de tomate, que também é extremamente ácido e acaba prejudicando um pouco esse refluxo. O tomate em si, fruta, né, não há tanta, não é tão ácido assim, mas o molho, quando ele passa pelo processo de cozimento, ele fica mais ácido. Eu peço bem para evitar também os enlatados, os embutidos.
aqueles condimentos prontos, tempero pronto, Sim. porque há muito conservante, que também prejudica tudo isso. E as orientações dietéticas, que são eu peço para fazer de 5 a 6 refeições no dia, refeições de pequena quantidade, que não tomem líquidos durante essa refeição e que não deite após a refeição. Certo, doutora. E então eu queria que você deixasse o endereço da sua clínica, falasse um pouquinho mais da sua especialização para os pacientes poderem procurar. Bom, eu sou gastroenterologista, sou especializada em endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Trabalho também com nutriendocrinologia, faço a parte toda de nutrição voltada para endocrinologia, né? E minha clínica fica na Avenida Rio Branco, número 23. O telefone lá é 18-3521-1376. É bem próximo ali da Santa Casa, né? Bem ali no miolinho. No quarteirão de baixo, né? No quarteirão de baixo da Santa Casa. Tá ótimo, doutora. A gente agradece a sua participação aqui hoje. Foi muito bom te receber e tirar um pouquinho mais das nossas dúvidas sobre o refluxo, tá? Obrigada Natália. Foi muito bom conversar com você e estamos sempre à disposição. Quando precisar, pode voltar aqui com a gente, tá bom? Tá joia, obrigada. E daqui a pouquinho, assim que a gente voltar dos nossos intervalos, a gente tem o nosso terceiro dia do quadro Mães que Inspiram, hoje com a mãe. Live FM.